micro e pequena empresa, certo? Gostaria que o companheiro Simão Pedro, tá, que está chamando este grupo, um representante de empreendimento da Economia Solidária, do Fórum Paulista de Economia Solidária. Nós discutimos e tiramos você, Renato, como representante. É homem, infelizmente, devia ser uma mulher. É. Tá. Sim. Agora, eu gostaria de chamar os companheiros que estão... a companheira da Frente Parlamentar de Apoio à Economia Solidária, nossa companheira Luísa Erundina. O nosso companheiro que saiu desta casa, que defendia micro, pequena empresa nesta casa, e está hoje defendendo a nível federal o nosso companheiro Vicente Cândido. Como as comissões aqui na casa e as frentes parlamentares ainda estão se constituindo, eu gostaria de chamar o companheiro, eu posso chamar de Grana só? Carlos Grana, deputado Carlos Grana. Tem muita gente, é o que mais nós precisamos para que os nossos empreendimentos... Eu falo que eu não gosto de falar empreendimento e acabo falando. E nós temos aqui presente vários companheiros de várias entidades. Estamos esperando alguns deputados ainda para chegarem, e o representante do Fórum Municipal de Economia Solidária também, para fazer a parte da mesa, porque são esses três que estão chamando esta audiência aqui em São Paulo. Nós temos o Jesuíno Souza Araújo, da Coperdex, Cláudio Domingos, da Unisol, Rede Paulista de Bancos Comunitários, Padre Cícero, da SUM, da Campanha da Fraternidade, o companheiro Berlan, que é diretor de Trabalho e Renda da Secretaria de Trabalho e Renda de Campinas, a Mariana, que é representante do deputado Ivan Valente, o Nessol da USP, a Faces do Brasil, o nosso companheiro também Tadashi, diretor de Trabalho e Renda de São Bernardo do Campo, Josué, representante do vereador José Américo, a comunidade Jardim Ciprestes, o Léo e o Giba, assessor do deputado Newton Lima, a comunidade da região do Alvarenga, também de São Bernardo do Campo, Incop da UFSCar e Renata do Uniferco. Nós temos, e vamos escutar logo depois, a gente vai chamar aqui, nós temos representantes do SIMP, que é o Sindicato de Micro e Pequena Empresa e Indústria do Estado de São Paulo. Não é empresa, indústria. E nós temos aí a Unitrabalho, a ITCP USP, a ITCP Unicamp, a ITCP São Carlos, e temos a nossa companheira Jussara, da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Renda de São Carlos. E fora outros companheiros. Tá. E tem alguns companheiros outros chegando. Falta chegar que é coordenador da bancada petista na Câmara e membro da Frente Parlamentar de Economia Solidária, o deputado Paulo Teixeira, e o representante da Senais também para compor a mesa, e assim que chegar a gente já compõe. Eu passo a palavra para o deputado Simão Pedro, para passar a palavra para os companheiros da mesa, fazer um breve... Então, boa tarde a todas, boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui à Assembleia Legislativa. Percebe-se que vocês responderam rapidamente, prontamente ao convite para esse debate aqui na Assembleia, a respeito do projeto de lei
que propõe a criação do Ministério da Micro e Pequena Empresa, e projeto de lei esse que desloca a Secretaria Especial de Economia Solidária, Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho para esse novo ministério, tá certo? E eu quero, então, dizer que eu e o deputado Carlos Grana tomamos a liberdade aqui combinamos de sermos os anfitriões, né, de conduzir aqui a conversa, né? Então, quero cumprimentar o deputado Vicente Cândido, dizer da importância dele aqui e também da deputada Luísa Erundina, que certamente serão interlocutores do movimento, das várias entidades, nesse processo de construção do projeto de lei, de modificação, das intervenções que serão necessárias serem feitas, tá certo? Então, qual que é a nossa ideia? De esse fórum aqui, esse debate, ele ser um espaço de escutar, certo? De ouvir as posições, as preocupações, os argumentos de cada entidade, de cada movimento. Como temos muita gente, que bom que encheu aqui, de preferência que cada entidade que aglutina outras pudesse tirar uma pessoa para expressar aqui a sua opinião no microfone nesse debate, né? Eu não sei se a gente chama de audiência pública, de debate, de seminário, mas pela urgência do tema, pela preocupação que isso acabou gerando, tá certo? A gente tomou essa iniciativa aqui. Então, vocês sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Tenho certeza que vamos fazer um grande debate aqui, vamos tirar orientações, tirar encaminhamentos ao final da nossa reunião. E eu, em nome do Renato, eu quero cumprimentar todas as entidades aqui que estão presentes, tá certo? Dos fóruns, gestores públicos, da economia solidária, o pessoal dos empreendimentos individualmente que estejam aqui, das universidades, das incubadoras que têm sido cumprido uma tarefa, um papel fundamental no apoio somente à economia solidária. Também aos companheiros da micro e pequena empresa. Lembrar que vai também fazer uso da palavra, está aqui o Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, Rogério Groff, do SIMP, que vai fazer uso da palavra logo mais, tá certo, gente? Então, eu não vou me alongar mais, mas para dizer que nós aqui na Assembleia, na legislatura passada, estou conversando com o Grana, porque teve uma nova resolução de limitação das frentes parlamentares, cada deputado só pode apresentar 2 e assinar 5, espero que modifique, eu até fiz uma proposta ao meu líder para encaminhar ao colégio de líderes para modificar, porque tudo bem, eu posso criar 1 ou 2 frentes, mas assinar outras frentes eu acho que tem que ser liberdade, o deputado tem que estar livre, né? Mas nós estamos pensando, em vez de ter uma frente parlamentar em apoio ao cooperativismo, uma frente parlamentar em apoio à economia solidária, uma frente parlamentar... Então, a gente tentar juntar esforços, pegar aqueles 15, 20 deputados de forma suprapartidária, formarmos uma frente só que discuta, né, esses vários aspectos. Mas ninguém querer ser dono, ninguém querer aparecer mais do que o outro, mas que, de fato, isso ajude o movimento a crescer, a gente construir uma legislação, a gente ajudar no debate da legislação federal e assim por diante, né? Então nós vamos certamente convidar vocês para esse debate sobre a frente parlamentar. Mas nós tínhamos a frente parlamentar, fizemos muitas intervenções aqui nesse parlamento a respeito da economia solidária, da micro e pequena empresa, das leis que estão sendo debatidas no Congresso. A própria deputada Luísa Erundina tem um projeto de lei sobre finanças comunitárias, né, solidárias. Então, nós queremos dizer que a Assembleia vai continuar sendo palco desses debates, sempre vai estar aberta para ajudar na discussão para que a gente possa avançar, tá certo? Eu tenho uma opinião particular que eu acho que a economia solidária, pela dimensão que vem ganhando e pela necessidade que ela tem de se estruturar, ganhar visibilidade, ter políticas públicas articuladas, eu acho que já estava na hora de termos uma secretaria especial, um ministério, para cuidar especificamente desse assunto, tá certo? Para quê? Porque para a gente estimular esse setor da economia que hoje vem sendo uma alternativa muito interessante, né?
Evidentemente que também acho que a micro e pequena empresa tem que ter um destaque especial. Sempre teve, né, uma visibilidade muito boa, mas precisa ter o seu espaço também. Pode ser junto? Vamos discutir, tá certo? Mas que precisamos ter relevância para esses dois temas, que tem muita sintonia, tem muita coisa a ver, mas também tem suas especificidades, as suas diferenças, tá certo? Então, gente, muito bem-vindo a todos. Passo a palavra para o meu colega deputado Carlos Grana, para fazer também a sua saudação, e na dinâmica aqui a gente passar para os dois deputados federais para colocarem também suas preocupações, depois o Renato, e depois nós vamos abrir para as entidades se manifestarem. Tá bom? Obrigado. Obrigado, deputado Simão Pedro, Renato, deputada Luísa Erondina, deputado Vicente Cândido. Desejar boas-vindas a todos. De fato, é de se destacar uma presença, não só em quantidade, mas em qualidade de lideranças que vêm ao seu longo da sua trajetória, da sua história, e que estão se fazendo presente aqui nessa nossa audiência. Eu, como sou deputado estreante aqui na casa, é a minha primeira audiência, mas depois de 30 anos tendo uma luta muito ativa no movimento sindical, desde os metalúrgicos do ABC, nossa CUT, Central Única dos Trabalhadores, a Confederação, e esse tema, evidentemente, ele faz parte do nosso DNA na defesa dos interesses da classe trabalhadora do Brasil. E, de fato, há de se registrar que a economia solidária tem tido um papel de destaque, sobretudo, cada dia crescendo, se desenvolvendo, e nós podemos chamar de uma nova economia. Quer dizer, nós estamos construindo as bases de um novo modelo de desenvolvimento social para o nosso país, a partir da prática cotidiana. Eu, Simão, tive uma experiência muito interessante, deputada Erondina, porque em 1984, aquele período de crise intenso no ABC, eu havia sido demitido por justa causa, por ter organizado uma greve, e naquele período eu fiquei sob júdice. O Marcelo está aqui, nosso advogado hoje, reitor da Universidade, Marcelo Mauad, da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Eu consegui entrar com uma ação, e nesse período me juntei a 12 também metalúrgicos demitidos, e começamos a montar uma oficina, um modelo de cooperativismo, e graças a um bom auxílio naquele período da Diocese de Santo André, que estava à frente do Dom Cláudio Umes, eu, Padre Cícero, de Mauá, deu-nos apoio importantíssimo. A igreja sempre teve uma atenção muito especial, e acredito que ela teve um papel bastante importante no surgimento e desenvolvimento em todo o Brasil, né? Viajei por várias regiões do Brasil no período que fui secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores, e pude entender melhor a realidade, por que surgiu esse movimento tão intenso da agricultura familiar, a partir do sul do país, que hoje está em todo o território nacional. Mas também vi a experiência bastante, que foi bem sucedida, mais recente, dos companheiros lá da antiga, na Univídia, em Mauá, está aqui o meu companheiro Pateta, vi o companheiro Cláudio, que foi diretor do nosso sindicato lá de Salto, vi a experiência importante na antiga Conforja, que hoje é a Uniforja, ou seja, dessas experiências, e acho que numa audiência, num tema tão importante, relevante, bem como o papel da micro e pequena empresa para o nosso país, né, vindo de uma empresa multinacional, e de conhecer a realidade, que é completamente diferente. Nós temos que tratar a micro e pequena empresa de forma diferenciada, com mais atenção, né? Muitas vezes eu digo que um microempresário ele passa mais dificuldade do que um trabalhador assalariado, né, metalúrgico, porque nós lutamos pela redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, né? Quem está à frente de uma micro e pequena empresa, a jornada está se lutando para ser 12 horas, 14, para diminuir para 14 horas por dia. Então, acho que é muito saudável. E o sentimento e a posição do deputado Simão Pedro é muito clara. Hoje nós estamos promovendo esse encontro para justamente ouvir de vocês, né, das entidades que lidam no cotidiano com
esses empreendimentos, um pouco da visão, das opiniões, sempre tendo claro que é preciso dar um passo à frente. Eu acompanhei a Constituição no Ministério do Trabalho, desde da liderança do Jacques Wagner, nosso ministro, como primeiro instalou, na verdade, dentro do governo Lula, a secretaria. Acompanhei depois o mandato do ministro Ricardo Berzoini, depois, posteriormente, ao meu querido companheiro, prefeito atual de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, né? E vejo que nós precisamos dar um passo à frente. Passo à frente no sentido de dar um destaque, porque, é óbvio, cresceu e vai crescer muito mais. Então, é preciso que tenha políticas públicas articuladas com uma série de ações, até dentro do Congresso Nacional, de legislação. Os primeiros debates que eu acompanhei foi em 1989, 90. A gente praticamente não tinha, saímos quase do zero, né? Eram poucas iniciativas. Hoje existe uma realidade. Eu acho que é à luz dessa realidade que nós queremos discutir. E a Assembleia de São Paulo, o Estado de São Paulo, tem uma importância muito grande nesse debate nacional, né, Renato? Muito importante. Eu acho que essa contribuição e essa audiência vai ser no sentido da gente fortalecer, seja o caminho que for escolhido, mas será num caminho de fortalecer. Por isso que não há, da nossa parte, uma necessidade de que ao final deste nosso encontro se prevaleça uma única opinião. Aqui é um processo de construção de consensos. E construção de consensos é um processo que se iniciou e, como se trata de um debate nacional, ele não se esgota. Mas eu tenho certeza, deputado Simão Pedro, que ao final nós vamos ter muito mais convergências do que divergências ao final desse debate. Muito obrigado, sejam todos e todas muito bem-vindas. Obrigado, deputado Carlos Grana. Passo a palavra à deputada federal, ex-prefeita de São Paulo, Luiza Erundina. Companheiras, companheiros da mesa, do plenário, eu quero saudar todas e todos igualmente. Por gentileza, veja, Luiza. Está mudo. Você podia conseguir um microfone sem solto, que é mais fácil, nesses aqui. Às vezes não funciona. Eu tenho que ficar aqui com a perna aqui. Pronto, recuperou aqui a voz. Quero saudar, como eu disse inicialmente, a cada uma e a cada um das companheiras e companheiros que estão, seja no plenário, seja aqui na mesa, e dizer que é uma enorme alegria e esperança de estarmos num fórum tão representativo como esse que se reúne nessa tarde. Por que a esperança? Porque nós que vivemos lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, em certos momentos a gente se sente muito solitário, solitária, impotente diante daquilo que se coloca à votação de cada uma e de cada um de nós naquela casa. E foi tentando alargar esses espaços de que dispomos lá naquela casa, por delegação do povo de São Paulo, que temos a honra de representar lá, que nós tivemos um entendimento desde um tempo atrás, desde a legislatura anterior, de que teríamos que criar instrumentos para compensar, ou para nos suportar, nos dar suporte político às nossas iniciativas e o nosso esforço lá naquela casa. E um desses instrumentos, que temos, inclusive, usado bastante, têm sido muito eficazes, são as frentes parlamentares com um novo caráter. Desde a legislatura anterior, nós criamos uma frente parlamentar pela reforma política com participação popular. O que isso significa? Que a composição da frente e a sua direção é uma direção colegiada e uma composição plural, seja do ponto de vista partidário, das bancadas, seja do ponto de vista das entidades da sociedade civil,
que se filiam a essas frentes e passam a dirigi-las e a definir com os parlamentares que a coordenam a pauta de discussões e a pauta de lutas para pressionar de fora para dentro do Congresso aquilo que o pensamento da sociedade civil organizada deseja que chegue aos seus representantes e que esses representantes levem em conta aquilo que a sociedade civil pensa a respeito das questões que tramitam naquela casa. Essa frente parlamentar ela foi reeditada agora, e dessa vez uma frente parlamentar mista, com deputados e senadores e quase 50 entidades da sociedade civil. A segunda frente parlamentar que nós criamos, com participação popular, foi a frente parlamentar que luta pela democratização dos meios de comunicação. Nós temos essa luta na nossa agenda do mandato, porque nós entendemos que, se não houver a democratização das comunicações sociais no país e o controle público e o controle social sobre as outorgas e concessões dos meios de comunicação, se não houver um controle da sociedade sobre os programas e sobre o cumprimento das normas constitucionais e legais por parte dos que detêm a concessão e as outorgas dos meios de comunicação social no país. E são muito poucos. São pouco mais de 4, 5 grupos que detêm um monopólio, ou, no mínimo, oligopólio das concessões dos meios de comunicação social no país. E temos uma frente parlamentar, também com participação popular, e desta feita é uma frente com 100 entidades da sociedade civil organizada, que, junto com 194 parlamentares, tem uma agenda, uma pauta e ações concretas, políticas, em defesa da democratização dos meios de comunicação. Eu tenho no mandato a questão da economia solidária, do microcrédito, da microatividade econômica, não como um setor subordinado ao outro, a macroeconomia. A economia que é abençoada e é defendida, né, com toda a garra da economia inspirada no neoliberalismo, que é, lamentavelmente, a economia que predomina nos nossos países, do continente latino-americano e muitos outros continentes, nos outros continentes do nosso país. Há uma dominação do mercado e há uma hegemonia quase que absoluta da macroeconomia, a economia do mercado, a economia inspirada no neoliberalismo. E está na hora da gente ter um contraponto a essa macroeconomia. E o contraponto a essa macroeconomia é a microeconomia, a economia popular, a economia local, associada ao desenvolvimento local. E eu tenho me empenhado para trazer à sociedade, levar à sociedade a compreensão da importância de se ter a regulamentação do segmento do microcrédito, da microeconomia, do Banco Popular, do Banco do Povo. E em outras nações do mundo, com o caráter da nossa, já tem isso há muito tempo e já como marco legal estabelecido, definido e convivendo, sem nenhum conflito com a macroeconomia. Então, não temos que temer, seja a microempresa, a empresa de pequeno porte, ou seja, a macroempresa, temer a economia solidária, né? Embora, talvez, o receio é pelo tamanho dos atores possíveis de se envolverem na luta, né, por esse segmento da economia. E é uma economia que tem um potencial de desenvolvimento local enorme, portanto, de desenvolvimento, né, com uma possibilidade, inclusive, de ser, né, o segundo passo mais avançado dos programas de transferência de renda, que a partir do primeiro governo Lula, passando pelo seu segundo e agora pelo governo da presidenta Dilma Rousseff, de zerar a miséria, de acabar com a pobreza, né? E ela, por si mesma, o programa de transferência de renda do Bolsa Família, por si só, né, tem dificuldade de emancipar
aqueles que exercitam, ou que se acreditam a serem usuários ou clientes, digamos assim, dos serviços do programa de transferência de renda ou do Bolsa Família. Temos que dar o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo. E, na minha avaliação, a microeconomia, o microcrédito, a economia solidária, sem dúvida nenhuma, será, né, o segundo passo que poderá ser dado de forma eficaz ao programa de transferência de renda do Bolsa Família, emancipando famílias, emancipando comunidades e tornando efetivo e eficaz uma ação de governo, sustentada pelo governo, no sentido de emancipar a imensa maioria das brasileiras e brasileiros que são beneficiários do programa de transferência de renda ou do programa do Bolsa Família, enfim, os programas que tiveram uma importância, têm tido uma importância enorme a partir do primeiro governo Lula, mas precisa ter uma complementação, um avanço, um salto de qualidade. E eu veria esse segmento da economia um instrumento muito importante para ser o segundo passo a ser dado pelo governo com a coletividade, com a sociedade civil, no sentido de emancipar as famílias beneficiárias do programa de transferência de renda, que é essa economia que não pode ser uma economia, né, simplesmente na franja da economia. Tem que ter o seu espaço na economia, tem que ser o seu protagonismo na economia, tem que ser voz nas decisões de economia política do país, dentro dessa dimensão da microeconomia, da economia solidária, da economia local, orientada ao desenvolvimento social, econômico, político, cultural das nossas comunidades locais. Então, meu mandato tem sido, tem tido um compromisso. E, para isso, eu apresentei, na outra legislatura ainda, um projeto regulamentando o segmento de economia, da microeconomia, da economia solidária, do microcrédito, para regulamentar as dezenas ou milhares de bancos do povo, de bancos populares, que são iniciativas já exitosas, porém não têm um status institucional, legal, formal, por uma lei que regulamentasse essa atividade econômica desses inúmeros, né, bancos populares, bancos do povo, iniciativas do microcrédito e da economia solidária pelo país afora. E nós tínhamos, inclusive, né, antes da posse da nossa presidenta, com todas as letras, com letras maiúsculas, né, com muita honra, nós elegemos a primeira mulher de esquerda, Dilma Rousseff, para governar o nosso país. E isso, do diálogo com a presidenta, já era fácil com Lula, com certeza terá que ser mais fácil com a nossa presidenta, por ser mulher e por ter a experiência que ela teve pela vida fora. Não é pouca coisa a primeira mulher governar esse país. País machista, de uma cultura arraigada, né? Está entranhada no nosso subconsciente, até do nosso subconsciente de mulheres. E temos que romper isso, né, com a nossa emancipação em todos os sentidos. E quando vimos o anúncio da presidenta, olha, eu quero zerar a miséria desse país, esse é meu compromisso, eu logo intuí, né, tive um insight, olha, chegou a hora da gente colocar publicamente, com muita evidência, com muita força, essa proposta da economia solidária. E tivemos momentos em que reivindicamos uma conversa, isso através do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, os companheiros, que temos andado junto nessa reflexão e nessa busca de caminhos e de saídas para a gente ter bons frutos e resultados concretos desse esforço. Tivemos a expectativa de que essa discussão com a presidenta, com o governo, né, o novo governo que vinha com ela, a gente pudesse colocar esse debate, né, para dar um salto em relação àquilo que a Secretaria de Economia Solidária já havia construído, né, junto com a sociedade civil, porém ainda limitada por estar dentro de um ministério que, a meu ver, não corresponde à sua natureza como política
e como projeto, né, mesmo no Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho cuida do emprego, né, cuida de salário, cuida das questões do trabalhador formal, né? A economia solidária cuida do trabalhador informal, que não é empregado, que não tem registro em carteira, mas que produz riqueza, produz muita riqueza. E o país é beneficiário da riqueza que esses setores geram, seja em termos de produtos, seja em termos de serviços, embora não sendo ainda um segmento devidamente regulamentado, regulado, a não ser aquela Secretaria de Economia Solidária dentro do Ministério do Trabalho. E nós queríamos, e nós defendíamos, e nós continuamos defendendo, né, uma secretaria especial, com status de ministério, para cuidar especificamente da economia solidária. Nós não somos microempresários, ou vocês não são microempresários, vocês não são empresários de pequeno porte, vocês são indivíduos, pessoas, grupos, sujeitos, cidadãos, cidadãs, que produzem riqueza numa atividade que é essa da economia solidária, do microcrédito, etc, etc, etc. E o salto para esse setor, esse segmento, adquirir status de um outro segmento da economia no país, é criar condições institucionais, criar condições políticas, de ter um espaço institucional, né, com autonomia, com orçamento próprio, com uma estrutura adequada, capaz de absorver e de incentivar esse movimento extraordinário que está espalhado pelo país afora e que a gente tem esperança, inclusive, de trazer a presidenta. Olha, presidenta, vamos andar por esse país e vamos ver o que acontece de extraordinário e quase de milagroso o que esse movimento faz por esse país afora. E nos deu um pouco de frustração quando chegou esse projeto na casa. Né, esse projeto que cria o Ministério da Micro e Pequena Empresa, e dentro dele tirava a Secretaria, né, Nacional, a Secretaria do Ministério do Trabalho, de Economia Solidária, e coloca, a meu ver, secundariamente, dentro da estrutura dessa proposta. Eu quero ser muito franca, né, me causou absoluta frustração, mas não me tirou a esperança e o ânimo de lutar por aquilo que a gente acha que é o mais adequado, do meu ponto de vista, modestamente, humildemente, né, pelo acúmulo que a Secretaria de Economia Solidária já acumulou nesse país, o que a sociedade já acumulou de organização e de experiência concreta sobre essa experiência. Eu acho que é justo a gente ir pleitear um outro status legal, formal, institucional, para essa dimensão da economia. Claro que a vontade tem que estar associada às condições políticas reais. É o que a gente costuma dizer de correlação de forças. E aí não depende individualmente de ninguém, individualmente, a criação de condições de acúmulo de forças, de uma correlação que nos favoreça. Já teve pior esse processo de discussão dessa proposta, mas exatamente a partir desse movimento que vocês estão fazendo. Essa não é a primeira, né, Simão? Você sabe melhor que eu, desses seminários, dessas audiências públicas, dessas plenárias que estão se dando pelo país afora, sob a coordenação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. E isso está tendo frutos, está tendo efeitos, está abrindo espaço de negociação com o governo sobre essa questão. E quanto mais acúmulo a gente conseguir, né, com esses eventos como esse, eu saúdo com muito entusiasmo essa iniciativa, deputado, de vocês aqui em São Paulo e das lideranças que atuam nesse setor aqui em São Paulo, que é a partir, né, do crescimento dessa mobilização e desse movimento que a gente adquire força política para dialogar com o governo e conseguir um status melhor do que aquele que, pelo menos, numa primeira versão do projeto, coloca essa atividade da economia solidária. Eu sou daquelas que acreditam no diálogo. E eu sou daquela que acredito que nós temos um governo democrático popular, que nós elegemos e que nós vamos ajudar a marcar a história político-administrativa desse país, como já começou com os 2 governos Lula. Mas nós queremos muito mais que isso. E não se trata apenas de uma questão técnica,
uma questão administrativa, é, por excelência, uma questão política. E uma questão política se resolve não com propostas técnicas. A gente resolve com força política. E vocês, junto com os parlamentares lá no Congresso e nas Assembleias Legislativas, que são aliados dessa bandeira, dessa causa, né, se somam suprapartidariamente e pluripartidariamente, porque a questão não é de partido, é de justiça, né, e de direitos sociais de uma sociedade de classes, onde tem setores com mais dificuldade que outros, né, na construção da economia, na construção dos direitos e na construção da cidadania. Contem conosco, a Frente Parlamentar pela Reforma Política com Participação Popular está bastante ativa. O relator dessa matéria é um militante dessa causa, que é o deputado Eudes Xavier, que é um grande companheiro. Nós tivemos uma sorte incrível de ter sido ele escolhido o relator dessa matéria. Nós estamos dialogando com ele, estamos dialogando junto com os movimentos. É uma construção coletiva. Paul Singe tem estado, né, constantemente nesse diálogo. Já se abriu uma luzinha lá no fim do túnel, né, na relação com o governo, através do ministro, né, Gilberto Carvalho, que é nosso amigo, nosso aliado, nosso companheiro de primeiríssima hora. Então, há poucos dias atrás, uma luzinha se abriu no horizonte, né? Não se colocou mais a urgência que havia no primeiro momento da apresentação desse projeto, que nós não havíamos discutido, o movimento também não havia discutido, foi uma proposta que não foi discutida previamente, antes de ser apresentada, não houve audiência pública sobre essa proposta, e é bem-vindo, e é louvável, e eu quero ressaltar a abertura que o governo está dando, a partir de conversas com o ministro Gilberto Carvalho, para que a gente melhore essa proposta. Não é prejudicar os pequenos e médios, absolutamente. Eles também são necessários, úteis, importantes na construção da economia do nosso país, para gerar, né, riqueza e para distribuir essa riqueza, em termos de garantir direitos sociais e direitos de cidadania plena para todos. Todos têm espaço e têm o seu lugar na construção dessa nação extraordinária que é o Brasil. Mas nós queremos um tempinho mais para a gente tentar discutir esse projeto sem prejudicar, sem negar, sem excluir, evidentemente, o segmento do pequeno empresário e do empresário de pequeno porte. Absolutamente não é essa a intenção. Mas a gente quer o reconhecimento do status da economia solidária a partir, inclusive, daquilo que aqueles companheiros, aquelas companheiras vêm construindo ao longo dos últimos anos essa política de microeconomia, economia solidária, economia construída diretamente pelo nosso povo. Então, era isso, deputado. Desculpe eu ter me estendido, mas a Frente Parlamentar pela Reforma Política, aliás, desculpe, pela economia solidária com participação popular, porque tudo é uma coisa só, né? Tudo é uma coisa só, né? No dia que a gente juntar todas essas causas e todos os guerreiros delas, nós vamos resolver todas elas e ganhar todas elas. Muito obrigada. Parabéns, Luiz, e obrigado pelas informações que a sua fala trouxe aqui de ânimo e esperança. Deputado Vicente Cândido. Boa tarde, companheiros e companheiras. Agradeço inicialmente aqui o convite, parabenizo a iniciativa, cumprimento a companheira Luiz Erundina, o Renato e os deputados Simão Pedro e Carlos Grana por essa iniciativa. São poucas vezes que essa casa aqui se debruça em cima de temas como esse. Aliás, iniciativa dessa natureza, muito puxado aqui pelo mandato do deputado Simão Pedro, já historicamente aqui na Assembleia. E poucas vezes essa casa se debruça sobre o tema desenvolvimento econômico e cidadania. Em que pese estejamos aqui no principal estado da nação, que produz aí 35% do PIB, onde tem a poderosa Fiesp, mas mesmo assim não é capaz de sensibilizar essa casa aqui para discutir projetos, programas econômicos, sobretudo aquele que inclui as pessoas aqui no nosso estado. Então, de valorizar, reconhecer aqui a iniciativa dos deputados, esperando que
isso não fica só no pensamento, só na mobilização, mas que a gente consiga construir com isso políticas de Estado, né, que vai além desse ou daquele governo, desse ou daquele partido. Estamos fazendo aqui o debate sobre um projeto nacional, mas temos também que cobrar aqui do Estado de São Paulo para que medidas como essa sejam implementadas também aqui no nosso Estado. Eu não tenho nenhuma discordância dos reparos que a deputada Luísa Erundina fez sobre o projeto. Já assinei até uma emenda, eu acho que a Luísa também deve ser autora da emenda, pedindo para retirar a economia solidária desse projeto. Mas ou fica lá no status que está, que a deputada já disse, ou a gente faz um arranjo aqui nesse projeto para que reconheça, não só reconheça, como valoriza dentro desse projeto, já que vai ter status de ministério, a economia solidária. Eu acho que isso não terá dificuldade no diálogo com o governo, à medida que, já desde o primeiro mandato do governo Lula, quando ele chamou o SEBRAE Nacional, que era o Paulo Okamoto na ocasião, e pediu naquela ocasião que o SEBRAE preparasse uma verdadeira lei, uma lei com eficiência e com eficácia, sobre a pequena empresa, que também dá para interpretar, né, nessa mobilização e na criação e no apoio à pequena empresa também essa linha da economia solidária, porque a pequena empresa também tem esse papel da socialização da economia, de distribuição de renda, de gerar melhores empregos, de um tratamento muito mais humano entre o empreendedor ali e o empregado, que é o que a gente assiste, vê e reconhece no dia a dia. E dentro dessa área da economia, um destaque para a economia solidária. Então, nós temos aí vários motivos para defender não só medidas como essa, não só a criação da Secretaria do Ministério pelo Ministério, de reconhecimento, um melhor reconhecimento da Secretaria da Economia Solidária, mas que isso seja um pensamento, né? Chegou aqui nosso líder da bancada, Paulo Teixeira, que já está fazendo parte da mesa. Que isso seja mais do que o pensamento, como eu falei, mas que seja instituído no âmbito do Brasil, pelos entes federativos, essas políticas de Estado. E eu participei, e muitos aqui devem ter participado, acompanhado a mobilização nacional que teve para a criação da Lei Geral da Pequena Empresa, que foi um marco interessante. Até então, até 2005, nós tínhamos apenas o Estatuto da Pequena Empresa, que era alguns artigos de uma lei, de diretrizes gerais, mas não havia nada de concreto até ali, de reconhecimento desta modalidade econômica. A partir de 2005, sancionado pelo presidente Lula, a condição de empreendedor no Brasil muda, melhora bastante, mas ainda muito aquém daquilo que seja ideal para uma economia sustentável, para uma socialização da economia. Nós temos a lei geral, que é uma lei difícil de ser feita, que abrange os 3 entes federativos, que mexe na questão tributária, mas isso não chegou nos estados ainda, não chegou ainda nos municípios, como devia ter chegado, como era o espírito da lei geral. Os municípios estão dando apenas o capricho de regulamentar ou fazer referência a um ou outro artigo da lei geral, principalmente quando fala no acesso à tecnologia, no acesso às compras públicas, no acesso a crédito. Então, debates como esse, reflexões como essa, esse debate no Congresso Nacional vai permitir que a gente aprofunde esse tema dentro da economia brasileira. O Brasil, que se desponta aí como uma das grandes economias do mundo, não poderá deixar de lado uma modalidade econômica e você cuidar disso com melhores normas, com normas mais simples e que venha facilitar a vida do empreendedor individual ou da pequena empresa ou da economia solidária, como é aqui o debate que nós estamos fazendo. Tem exemplos 1000 por aí pelo mundo, aqui no Brasil, que nos dá argumento suficiente para que a gente possa cobrar dos poderes constituídos, das assembleias, Congresso Nacional, câmaras municipais, prefeitos, governadores, né, que dê mais atenção para essa modalidade econômica. Nos Estados Unidos, para sair da crise da Segunda Guerra Mundial, criou lá, ligado à vice-presidência da República, um Estatuto da Pequena Empresa com 200 artigos. Criou um programa da pequena empresa, que é um documento desse tamanho, né, e ali instituiu verdadeira política de Estado
né, para que os Estados Unidos pudessem sair da crise econômica ali o mais rápido possível. Aqui no Brasil, para não ir muito longe, num espaço aqui muito recente, nós vamos ver que na crise agora de 2008 e 2009, se não fosse as pequenas empresas, se não fosse a economia solidária resistir, né, o efeito da crise econômica aqui no Brasil teria sido muito pior. Enquanto as grandes demitiram, que tiveram a isenção tributária, que tivesse o benefício tributário de 24 bilhões do governo federal, mas não teve, por exemplo, o caso da Vale, um mês antes do Natal, vai lá e demite 1.300 funcionários, em janeiro vem a Embraer, demite 4.500 funcionários e vem por aí afora. As médias e grandes empresas, durante a crise, demitiram 150 mil funcionários, enquanto que as pequenas empresas admitiram 450 mil funcionários. Foi isso que garantiu a geração de mais de 1,5 milhão de empregos durante o período de 2008 e 2009, na pior crise econômica dos últimos anos que a gente conseguiu sobreviver aqui no Brasil. Então, tem 1000 motivos para isso. O que precisa, além da estrutura, que é importante, que sinaliza, como sinalizou durante a campanha eleitoral, foi um compromisso de governo e de vida da presidente Dilma, né, da criação deste ministério, para apontar para o Brasil que a pequena empresa, a economia solidária, era uma prioridade do governo, que nós vamos lutar para que isso vira realmente política de Estado, que fica perene dentro das estruturas dos governos brasileiros, que independe desse ou daquele partido ao assumir o governo, e você fica à mercê ali do que vai acontecer com a vida do pequeno empreendedor. Então, acho que esse debate que nós precisamos fazer, são essas exigências que a gente precisa ter agora nesse debate nacional, mas, sobretudo, descendo isso para os estados e municípios, para que isso tenha consequência prática, que não fica só no poder da norma do governo federal, mas que aconteça aqui com os acessos a crédito, com acesso à tecnologia, com a capacitação de mão de obra, que a gente cobra um outro papel do SEBRAE nesse processo todo. O SEBRAE é uma estrutura poderosa pelo Brasil afora, que tem orçamento, que tem estrutura horizontalizada pelo Brasil afora, que a gente procura ter acesso a essas estruturas que nos ajuda no treinamento, que nos ajuda na capacitação para que a economia solidária, para que a pequena empresa seja realmente essa modalidade econômica, da exportação, do vigor, e que venha resistir quando necessário, quando é chamado, como foi na crise de 2008, 2009, para que o barco não desandasse. Então, queria dar os parabéns para os companheiros Simão Pedro, para o companheiro Carlos Grana, para na promoção desse debate, e que a gente faça esse link do governo federal com o Estado de São Paulo, que é muito importante para um bom andamento de uma proposta, um projeto como esse. Muito obrigado. Gente, olha, só para anunciar que a Cirlei está aqui representando o mandato do deputado estadual do PV, Beto Trícoli, e também estou vendo aqui muitos estudantes da USP, né, do curso de Gestão em Políticas Públicas, né? Muito bom, os estudantes, a juventude está aqui nesse debate. A programação era passar para o Renato, mas eu soube que o deputado Paulo Teixeira, muito importante a presença dele aqui, é o líder da maior bancada da Câmara dos Deputados, maior partido da base do governo da Dilma, né? E ele tem, como a gente imagina, 1000 compromissos. Então, para a gente é uma satisfação ter o Paulo aqui, ouvir o seu comentário a respeito desse projeto, os caminhos que podemos trilhar para que as opiniões que estão manifestas aqui, Paulo, possam ser acopladas, né? Só para Luísa Irundina, o Renato, o Grana, Vicente, o Paulo terem uma ideia, nós vamos dar a voz a todos aqui, viu? Então, a representação da micro e pequena empresa, do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, da Anteag, da Unisol, que são duas grandes entidades que organizam o movimento de economia solidária, as entidades, a Rede de Bancos Comunitários, Movimento Nacional de Catadores, a USP, o NESOL, o Instituto Voz das Comunidades Indígenas, Faces do Brasil, a Caritas do Diocesano Estado de São Paulo, a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, a Rede de Gestores Públicos de Economia Solidária, Associação das Cooperativas de Reciclagem e a representação da campanha da fraternidade na pessoa do Padre Cícero. Paulo Teixeira,
Eu quero cumprimentar todas as companheiras, todos os companheiros, cumprimentar o deputado Simão Pedro, o deputado Carlos Grana, em nome deles, cumprimentar todos os organizadores desse evento, cumprimentar minha querida Luísa Erundina, ela foi minha chefe, eu fui administrador regional de São Miguel Paulista quando ela era prefeita de São Paulo. Ela me acusa de ter inviabilizado a administração dela, porque eu tive muitos filhos e ela tinha que construir muitas creches, né? Eu achei sempre que isso foi uma calúnia por parte dela, mas não perco o carinho por ela. Cumprimento o Renato, ele foi o padre que me casou, foram 3 padres, ele era então padre, né? Então, peço desculpas, Renato, cumprimento o nosso deputado Vicente Cândido, grande deputado da nossa bancada federal, e peço desculpas para vocês, porque venho rápido e saio rápido, porque o meu voo é 4h19, então vou ser telegráfico aqui para não perder o voo. Às vezes a gente torce para o voo atrasar, é o meu caso hoje, né? Na maioria das vezes a gente fica bravo, hoje eu vou torcer para atrasar. Bom, eu quero dizer para vocês que 3 recados assim. O primeiro deles é que quando chegou o projeto da criação do Ministério da Micro e da Pequena Empresa, era uma bandeira nossa, que nós defendemos, que a presidenta Dilma Rousseff defendeu na campanha, e com entusiasmo nós pedimos a urgência da votação do projeto da Micro e Pequena Empresa, pelo projeto da Micro e Pequena Empresa. Depois que pedimos a urgência da votação do projeto da Micro e Pequena Empresa, nós vimos que, quando puxamos assim, saiu uma história que nós não tínhamos até então conhecimento, que era a ideia de transferir o Ministério do Trabalho para o Ministério da Micro e Pequena Empresa, a área de Economia Solidária. E aí nós recebemos a equipe do professor Paul Singer, e também soubemos que os movimentos não queriam que essa transferência acontecesse. Então, nós conversamos com a equipe do professor Paul Singer e designamos 2 deputados, o deputado Pepe Vargas, o deputado Eudes Xavier, para um diálogo, e eu pedi uma audiência para o ministro Gilberto Carvalho, porque a reclamação das pessoas é que esse tema não tinha sido suficientemente discutido para que essa transferência se operasse, e o entendimento do pessoal da área de economia solidária é que essa área, no Ministério do Trabalho, tinha mais sentido, até porque a estrutura do Ministério do Trabalho era uma estrutura mais horizontal e com maior penetração no país, enquanto que esse outro ministério nasce apenas com estrutura nacional, sem ter ramificações estaduais. Então, nós estabelecemos um debate que não está terminado, e esse debate, o próximo passo é envolver tanto o Ministério do Trabalho quanto o Ministério que será criado e, portanto, a estrutura do atual MIDIC para esse debate. Nós entendemos que, se não houve tempo suficiente para discutir a formulação, que agora caberá ao Congresso discutir o futuro. Então, nós vamos chamar o Ministério do Trabalho, vamos chamar o MIDIC e expressar o descontentamento da área de economia solidária com esta transferência. Não quer dizer que não possa haver um convencimento até lá, por isso que eu também não quero me adiantar nos resultados, mas o que a gente quer garantir é que o debate seja feito e que o pessoal da área de economia solidária expresse as suas opiniões para o MIDIC, que a bancada expresse as suas opiniões. E caso se entenda que o futuro deste trabalho, do tema economia solidária, deva permanecer no Ministério do Trabalho, nós então vamos negociar nessa direção. E caso contrário, negociar para que continue no rumo decidido, que é para levar para o MIDIC. Então, o que eu quero garantir aqui é que nós estabeleceremos um processo democrático de discussão com o governo. A bancada tem uma mobilização forte em torno da economia solidária e a bancada, então, participará dessa negociação para que ela seja o melhor possível, o resultado seja o melhor possível para
a área de economia solidária. Então, sobre a estrutura, dá a garantia que será feito um debate muito transparente, participativo, e a bancada incidirá sobre esse tema. Então, nós entendemos que não terá uma decisão impensada e que prejudicará a área de economia solidária. Não, vamos aproveitar esse processo para reforçá-la, para fortalecê-la e para garantir que ela tenha todas a situação institucional favorável para o seu fortalecimento. Em segundo lugar, dizer que eu entendo que nós temos que mexer na lei de licitações. Ela está no Senado agora. E eu acho que é o momento de pensar uma lei de licitações que favoreça a área de economia solidária. Quer dizer, que a economia solidária tenha dispensa de licitação para fornecer para o Estado, porque as compras públicas são muito fortes no Brasil e, a exemplo do que aconteceu com a área de agricultura familiar, né, que foi criado um programa de compras públicas para a área de agricultura familiar, na minha opinião, deveria acontecer com a área de economia solidária, criar um programa de compras públicas para a área de economia solidária. Não é? Isso eu acho fundamental que a gente consiga fazer e recomendo ao movimento que dialogue nesse momento no Senado com o senador Suplicy, porque ele é o relator do projeto de lei que mexe na lei de licitações. E a terceira coisa, igualmente, ir aprofundando um mecanismo de proteção tributária. Né? Tem um companheiro aqui que eu sei que é advogado, que discute essa área tributária para a Unisol, não é isso? Eu acho que também nós temos que criar uma metodologia na Câmara que de vez em quando atualiza, como acontece com a área tributária para micro e pequena empresa, atualizar para a área de economia solidária. Nós temos que alavancá-la fortemente e temos esses 4 anos para fazê-lo. Então, recomendo uma marcação cerrada de vocês sobre o Legislativo e, igualmente, sobre o Executivo, ainda que eu seja do PT, seja do governo, mas eu entendo que governo bom é aquele que o movimento pressiona e o governo dialoga constantemente com o governo. Então, não é uma fala diferente daquela que eu fiz quando assumi a administração regional de São Miguel Paulista, que eu falei para os movimentos, venham para cima, porque é o jeito do Estado funcionar. Como também quando assumi a Secretaria de Habitação no governo Marta Suplicy, falei para os movimentos de moradia, venham para cima, porque é o jeito que a gente tem de fazer com que as demandas de vocês equilibrem, porque tem segmentos da sociedade que não saem de Brasília, que constituem grupos de pressão em Brasília, que têm parte da imprensa para defender os seus interesses. E os movimentos sociais precisam continuadamente pressionar o poder público para que seus interesses tenham efetividade. Então, deixar um abraço, pedir desculpas por ter que sair, temos que resolver o problema do Código Florestal. A bancada do PT tem segurado debate do Código Florestal para que qualquer mudança não fira os direitos da sociedade brasileira a um meio ambiente sustentável. Todos sabem que a bancada do PT tem sido a bancada principal para equilibrar esse debate. Então, hoje nós vamos afinar a nossa estratégia para amanhã tentar garantir pelo menos que as mudanças que ocorram no Código Florestal sejam mudanças já pacificadas, pactuadas, que todos entendam necessárias, mas que daí para frente nós não permitamos que haja uma violência contra a sociedade brasileira numa mudança indesejável no Código Florestal, que a grande agricultura assim o quer. Então, deixar um abraço para vocês, agradecer, pedir desculpas pela minha saída e renovar o compromisso da bancada do Partido dos Trabalhadores com os processos de criação de uma potente, vigorosa economia solidária. Muito obrigado. Olha, obrigado, Paulo Teixeira. O deputado Vicente Cândido também vai ter que sair. A Luísa vai ficar aqui. Nós vamos fazer, Paulo, chegar a você, o Vicente, o resultado aqui das falas, tá certo? Então, eu quero passar agora ao Renato, que eu já tinha, logo que terminou o Vicente ia passar para ele, mas chegou o Paulo, foi bom que o Paulo veio, nos trouxe essas informações, né? Então,
Agora, passar a palavra para o Renato e logo depois o Sérgio Luiz Janiquian. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria também de cumprimentar a todos aqui da mesa, né? O deputado Simão Pedro, Grana, a deputada Luísa Erundina, o Paulo Teixeira, que acabou de sair, o deputado Vicente Cândido também. E gostaria de agradecer nesse momento, porque a gente está conseguindo fazer uma coisa que é muito importante para todos nós. Eu estou me lembrando agora, nesse momento, de alguns momentos importantes que a gente teve na nossa história de militância aqui na cidade de São Paulo. Momentos em que a gente conseguiu reunir o povo para discutir efetivamente aquilo que deve ser feito, que deveria ser feito no governo. A gente fez isso e chamamos isso daí naquela época, né, tanto no governo da Luísa Erundina como no governo da Marta, a gente chamou de participação, de democracia participativa, né? Isso é muito importante, a gente ter a oportunidade, enquanto povo, de participar. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de dizer assim, que a gente está apenas começando este diálogo, né? Estamos no início do governo da Dilma, e depois de 8 anos do governo Lula, onde a gente teve assim várias participações importantes, a gente, nesse momento de início do governo da Dilma, onde a gente se depara, num primeiro momento, assim, enquanto economia solidária, a gente está construindo a economia solidária há muitos anos, e a gente sempre ansiou por ter um movimento, efetivamente. E, nesse momento, aquilo que a Vera falou no início, antes de começar, é importante, a gente está começando a atuar enquanto movimento. Gostaria de deixar claro aqui também que nós, enquanto economia solidária, a gente, em momento algum, está colocando a possibilidade de sermos, assim, contra a necessidade premente dos micro e pequenos empresários estarem se organizando, estarem tendo o seu espaço. É importante que eles tenham o seu espaço. Agora, nós, enquanto economia solidária, estamos lutando também pelo nosso espaço e queremos ampliar esse espaço ao máximo possível. E quando o governo nos assustou, nesse momento, lançando a proposta de criação da Secretaria Especial de Micro e Pequenos Empreendedores, a gente também ser colocado dentro dessa Secretaria Especial, não é o que a gente decidiu na nossa segunda Conferência Nacional. Não é o que a gente decidiu também na nossa quarta plenária, né? Na nossa quarta plenária nacional, com a participação de mais de 20 mil empreendimentos em todo o país. Uma participação muito expressiva. Então, o que a gente decidiu é que a gente queria e quer, né, um Ministério da Economia Solidária. Nós queremos chegar a isso, né? É isso que nós queremos fazer. Então, diante desse objetivo, diante dessa necessidade que nós temos de querer esse ministério, nós estávamos, é claro que a gente tem que analisar as nossas pernas, ver como é que a gente está politicamente, a gente tem que analisar isso, né? Isso a gente vem fazendo. E aí estamos dispostos, inclusive, né, se não é um ministério, uma secretaria especial de economia solidária com o status de ministério. Isso daí já nos dá bastante possibilidade de espaço, né? É claro que o nosso objetivo é muito maior do que isso. Nós queremos construir uma nova economia, uma nova proposta de economia, certo? E essa nova proposta de economia, ela claramente, futuramente, ela vai estar englobando toda a sociedade brasileira. Se a gente chegar lá no grande objetivo de construir essa nossa sociedade, esta nova economia, a gente vai estar englobando a sociedade brasileira. E aí, nessa linha, a luta
é uma luta bastante árdua. Por isso, nesse momento, gente, quando o Fórum Brasileiro recebeu essa notícia, a gente, enquanto Fórum Brasileiro, eu esqueci de me apresentar um pouco, eu faço parte, assim, um pouco dentro da economia solidária atualmente. Eu sou de um empreendimento de economia solidária pequenininho, né, chamado Cooperativa Amor Perfeito. Né, nós temos alguns membros da nossa cooperativa aqui. Né? Esse é um empreendimento de alimentação. A gente está trabalhando já há quase 10 anos tentando construir esse empreendimento. Olha, dentro da taxa de mortalidade dos pequenos empreendimentos, a gente já passou. Né? 10 anos a gente conseguiu estar aí, continuar existindo, continuar resistindo. Né? Isso, enquanto empreendimento, a gente, né, eu faço parte desse empreendimento. E faço parte também, né, do movimento de economia solidária, né, representando no Fórum Paulista de Economia Solidária, que reúne, né, toda a economia solidária no estado de São Paulo. E na última plenária nossa, fui indicado como um dos representantes da economia solidária de São Paulo no Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Atualmente estou fazendo parte na suplência ativa, né, da Secretaria Executiva do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Sou suplente, mas lá a gente participa também e dá a nossa opinião. Então, em cima disso, né, dessa participação, quando o Fórum Brasileiro recebeu esta notícia da criação dessa secretaria, com a economia solidária colocada lá, decidimos fazer uma consulta a todo o Brasil. Certo? Consultamos o máximo possível, da maneira mais rápida possível. E a grande maioria, né, dos segmentos de economia solidária que foram consultados, dos estados que foram consultados, manifestaram, assim, pela necessidade da gente deixar a coisa clara. Nós temos uma diferença que é fundamental. Né? Nós somos empreendimentos coletivos. Né? Somos empreendimentos coletivos. A gente tem uma forma diferente de agir. Não estamos simplesmente, assim, em busca do lucro, né? Ou em busca de ganhar o máximo possível. A gente procura trabalhar, produzir o que a gente pode produzir, né? E, ao final dessa produção, a gente reparte entre nós, entre os membros dos empreendimentos nossos, nós repartimos o resultado que nós obtivemos. Não fica apenas com uma pessoa, né? É feito sempre um processo de partilha, um processo, né, democrático entre nós, para que a gente possa... E é claro que a gente busca o crescimento dos nossos empreendimentos. Por quê? Porque todos nós queremos sobreviver da melhor maneira possível. Não queremos ficar... Não é empreendimento para a gente simplesmente falar assim, começou lá naquele determinado momento porque estávamos desempregados. Não é apenas isso. É muito mais do que isso. Hoje, a economia solidária, ela começou lá com os movimentos de desempregados, com mulheres que queriam ajudar, né, na economia em casa. Então, enfim, tivemos diversas formas de começar. Mas hoje a gente tem uma forma de ser, uma forma de agir, de sermos empreendimentos coletivos, autogestionários, todos são donos do empreendimento e nós partilhamos aquilo que a gente tem como resultado. Então, isso é importante a gente deixar bem claro essa questão, certo? E aí, em cima dessa questão é que a gente tomou uma certa posição nesse momento. Né? A posição do Fórum Brasileiro de propor a retirada do nome, né, da economia solidária do PL 865, ela vem, né, colocando essa necessidade da gente deixar bem claro. E a gente, ao tomar essa posição, a gente colocou uma coisa muito importante, a necessidade da gente estar aprofundando as coisas. Quando fizemos essa consulta, foi uma consulta muito rápida e teve
assim, uma resposta também bastante rápida de todos os estados. Aqui em São Paulo, no mês passado, nós fizemos a reunião do Fórum Paulista de Economia Solidária com a presença de cerca de 30 pessoas de várias cidades do estado. E, na hora, nós fizemos uma votação e deu praticamente um empate, 16-15, né? Deu 16-15. Mas a gente colocou assim, tanto a posição de buscar, né, o entrosamento, tentar ter pessoas pensando em emendar o PL, também tem pessoas pensando em não simplesmente emendar, muito mais do que isso. A gente quer aprofundar o debate, a gente quer fazer com que esse debate seja o mais claro possível e, principalmente, que a gente possa fazer com que esse debate chegue aos empreendimentos econômicos solidários, que são o principal objetivo desse debate. E a gente quer construir, certo? Eu achei muito bom quando o Paulo colocou a possibilidade da gente estar discutindo outros espaços, mas não é simplesmente o espaço do MTE, nem o espaço da SEMP, que para nós é importante. É também muito importante que a gente tenha a nossa casa, a Casa da Economia Solidária no governo Dilma Rousseff. Isso é uma coisa que é importante. Mas que a gente, mais do que tenha a nossa casa, que a gente busque construir, a partir de agora, no espaço que a gente tiver, a gente possa ter uma estrutura maior e mais ampla da economia solidária. Eu vou parar por aqui, porque já estou falando que acabou o meu tempo. Eu poderia falar mais tempo, eu acho que seria importante a gente dar tempo para outras pessoas também colocarem as posições que a gente está discutindo, para a gente aprofundar o máximo possível a nossa presença dentro desse governo. Isso é importante. Muito bem, Renato falou muito bem. Olha, queria anunciar aqui o Antônio Lopes Cordeiro, da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável. A FETRACESP, Federação dos Trabalhadores Cooperados do Estado de São Paulo, e a ISIACUP, o Cooperativismo em Revista, Sandra Kennedy. Olha, quem organizou a lista aqui foi o Léo e foi a Vera, tá certo? Quero até agradecê-los pelo trabalho que fizeram de convocar, de articular e de ajudar a gente a organizar. Eu e o Grana aqui somos empregados de vocês, tá certo? Fábio Sanches, da Solidário. Muito bem, Grana. O Fábio Sanches, secretário executivo da SENAIS, Secretaria Nacional de Economia Solidária, já está aqui conosco. Obrigado, Fábio, pela presença. O Fábio falou que, de preferência, não quer falar, não, ele quer ouvir. Então, vamos agora dar continuidade às oitivas e ouvirmos o Sérgio Luiz Janiquian, representando o setor da micro e pequena empresa. Sérgio, se quiser ficar em pé aqui ao lado, usar esse microfone, né, dá mais agilidade. Sugestão, eu sei que é a coisa mais horrível, porque a gente começa com pressa, meio pressionado com o tempo, meio desorganizado, a gente não sabe quem chegou, quem não chegou, a lista não estava feita ainda, e eu, como de costume, não pus limitação aqui nas falas, nem vou colocar, tá certo? Mas eu peço que cada setor que vai falar, eu acho que um tempo aí de 3, no limite 4 minutos, acho que é suficiente, né? Peço muito aqui o esforço da síntese, para que a gente possa, então, ouvir todo mundo que está aqui inscrito, que vai ter direito à palavra, e que a gente possa terminar esse plenário aqui como começou, lotado, cheio, gente saindo pelas janelas, tá certo? Então, obrigado, Sérgio. Alô. Boa tarde, Simão Pedro, Gana, nosso companheiro. Muito obrigado pelo convite, deputada Luiz Erundina, Renato. Nós, primeiro, externar nossa alegria de poder estar aqui participando dessa discussão, seguindo o convite de vocês. Acho que é uma causa nobre também, né, como a deputada bem disse aqui no discurso dela. Eu vejo a economia solidária
tem muito a ver com a micro e pequena empresa, porque nós todos somos microempreendedores, tanto os empresários quanto os cooperados. Eu acho que é uma economia que existe, é uma realidade, mas é maltratada, as duas, né? Os microempresários, eles têm uma luta constante na busca de sobrevivência, na busca de empreender o seu negócio, de gerar renda, gerar emprego. E o cooperativismo, a economia solidária também. Ela é como disse o Renato, uma grande e pequena empresa, né? São vários sócios, são vários donos. E por essência, acho que as duas coisas, ou as duas teses, elas são muito comuns entre si. Eu não vejo, de maneira nenhuma, que são adversárias em causas ou em existências. Elas são muito coesas. Não sou legislador, não fui eu que fiz a lei do Ministério, mas talvez a pessoa que pensou nisso, de unir as duas categorias, ela estivesse pensando nesse sentido, de que os dois podem caminhar juntos. Talvez a microempresa sozinha tenha uma força, a economia solidária também, mas juntas elas podem ter uma força muito maior. Porque a briga da micro e pequena empresa, ela é constante. A desigualdade de acesso a crédito, a desigualdade tributária, a desigualdade de mercado, de oportunidades. E eu vejo a mesma questão do lado da economia solidária. A gente precisa, sim, olhar com bons olhos. Eu, enquanto membro da sociedade civil e não como representante de categoria patronal, eu vejo que é uma necessidade. Até porque o Brasil precisa crescer e evoluir e se equiparar a grandes países que já estão aí, que foi citado pelo deputado. Ou seja, o cooperativismo é uma realidade, eu vejo com bons olhos e eu acho que devia, sim, ter um status de ministério. E talvez, por que não, esse ministério se chamasse Ministério da Economia Solidária e Micro e Pequena Empresa? Acho que as duas coisas caminham juntas mesmo. Nenhuma acima da outra, nenhuma melhor que a outra, acho que equiparadas, porque são causas muito parecidas. Então, a nossa presença aqui hoje é para apoiar a discussão, é para, no mínimo, colaborar com alguma coisa. Nós somos aqui uma entidade patronal do Estado de São Paulo, temos a nossa Associação Nacional também, das Micro e Pequenas Indústrias, a ASIMP. O nosso presidente, infelizmente, não pôde estar aqui hoje, o Cury, ele está com problemas particulares de família, nos destacou para representá-lo, mas eu tenho certeza que eu falo por ele também. Ele é uma pessoa que o Grana conhece muito bem, é uma pessoa de luta, de defesa das desigualdades, e ele teria muito orgulho de estar aqui hoje representando o SIMP nesse convite de vocês. Então, é só para dizer que nós estamos aqui abertos, estamos à disposição e estamos juntos nessa caminhada, tá? Muito obrigado, boa tarde. Alô. Muito bem, obrigado, Sérgio. Só que também queria pedir uma salva de palmas. Às vezes o parlamentar não pode estar aqui, mas destaca um assessor para estar acompanhando, né? O vereador José Américo, do PT da capital, o deputado federal vice Ivan Valente e o deputado federal Newton Lima destacaram aqui representantes, então estão aqui conosco. Agora vai falar o Daniel, do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiro, eu queria que a gente rapidamente levantasse a mão, quem é que está representando, de alguma maneira, o movimento de economia solidária, por favor, levantar a mão rapidamente, que de alguma maneira participa de fóruns, discussões desse tipo. E quem é que está representando o movimento organizado, ou representando de alguma maneira os microempresários aqui. Temos aqui os nossos companheiros, né, os 4 aqui. É interessante a gente ver isso. Se não fosse o movimento de economia solidária, gente, nós não teríamos essa audiência pública. E é bom todo mundo saber disso. Se a gente não tivesse dito que há uma diferença entre economia solidária como projeto político e as políticas de micro e pequena empresa, nós não estaríamos tendo a reação que estamos tendo em todo o país.
Nós já temos 15 audiências públicas agendadas no Brasil, em 15 estados do país, que estão se organizando, e uma série de conquistas pelo nosso posicionamento claro enquanto movimento social. Então, eu queria dar uns parabéns a todos e todas nós por essa conquista. Quais são as conquistas que nós tivemos? Conseguimos uma ótima abertura de diálogo, bem colocado pela deputada Luiza Erundina e pelo Renato, na criação de um GT, com a presidência da República, o Gilberto Carvalho. Estamos discutindo com eles não só a questão do PL 865, todo mundo sabe que essa é uma questão menor, né, gente? Nós estamos discutindo as políticas de economia solidária, inclusive a questão das compras públicas, colocada pelo Paulo Teixeira, e outras questões de fundo que a gente precisa fazer. Outra conquista foi a criação da Comissão Tripartite, Fórum Brasileiro de Economia Solidária, parlamentares da Frente Parlamentar e senais, para poder discutir como que nós vamos encaminhar o debate do PL 865 da melhor maneira possível. Conseguimos, na semana passada, o tempo para as audiências, que nós solicitamos diretamente à Presidência da República, e que, num primeiro momento, eles não queriam dar, mas sentiram a mobilização, a movimentação, e deram esse tempo para nós. Estamos no Grito da Terra, agora, de 16 a 18, lá em Brasília, junto a 5.000 pessoas, para poder dar o nosso grito sobre o que é a economia solidária como uma proposta de desenvolvimento. E esse é um ponto que eu quero voltar. E temos também uma grande conquista que nós tivemos, que foi no debate. A gente aproveitou para debater a Frente Parlamentar de Economia Solidária. Até foi uma ideia da deputada Luiza Erundina. A Frente Parlamentar de Economia Solidária será uma frente parlamentar com participação popular. Outra conquista que nós tivemos. Mas isso são conquistas, gente. Temos muito, muito pela frente. Um ponto que eu gostaria de colocar, no sentido de contextualização, é que é importante conhecer, seria importante também todos os nossos companheiros conhecerem, também os deputados que aqui estão, os assessores, que o Movimento de Economia Solidária construiu propostas. A gente não está falando, gente, de um grupo que veio agora. A gente está falando de uma história de 40, 50 anos, nos mais diferentes campos que tem, com os mais diferentes atores que estão lutando para construir uma outra sociedade. Uma sociedade cuja base seja a partilha, a cooperação, a solidariedade, e não a competição, o isolamento, a competitividade e o desejo de tentar ser um patrão que vai explorar outros trabalhadores. Então, isso é um processo que nós temos construído e que nós não podemos perder. Nós estamos vivendo um momento histórico no Brasil, agora, de poder debater o que é, afinal de contas, que a economia solidária propõe para o Brasil. É isso que nós temos que debater. É essa a graça das audiências públicas, gente. É a gente discutir o que a economia solidária tem para oferecer que está tão invisível. Não vamos nos iludir. Não foi porque eles achavam que a economia solidária era parecida com a pequena empresa que ela foi colocada no PL 865. Não foi por isso, gente. Foi porque a economia solidária é completamente invisível no atual modelo de desenvolvimento. Invisível. Então, foi uma questão técnica de fazer um arranjo para poder construir o PL 865. Essa é a realidade. Essa é a realidade, e a ideia, inclusive, de tentar copiar estruturas que a gente já tem no SEBRAE para poder ter o associativismo e cooperativismo lá dentro, como estrutura sebraiana, que tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, de acordo com cada um pode ver na sua história, todo mundo conhece, ninguém é bobo aqui. Bem, mas o que interessa é o seguinte, propostas. Nós temos uma proposta construída durante a transição de uma Secretaria Especial de Economia Solidária, vale a pena vocês lerem, com justificativa, estrutura, até a estrutura de cargos, como funcionaria. Nós temos as diretrizes e orientações para essa política, construímos durante 2 anos, no Conselho Nacional de Economia Solidária, um projeto de lei da economia solidária, que nós vamos encaminhar, o Fórum vai encaminhar, através de uma de suas entidades, esse mês, nós vamos encaminhar o nosso PL no Congresso Nacional. Isso já está dado, vai ser provavelmente agora no dia 18 de maio. 18 de maio. Por favor, então, continuem coletando assinaturas, viu, gente? Estamos precisando. E temos também outro documento importante, que são nossos processos de debate, os resultados da 2ª Conferência Nacional de Economia Solidária. Sabe quem pagou para a 2ª Conferência Nacional de Economia Solidária e para a primeira? Quem pagou? O governo federal. Sabe quanto custou, no total, a primeira e a segunda? Por volta de 7, 8 milhões de reais. Para ouvir a população. Olhem todas as orientações da conferência. Em algum momento nós dissemos que queríamos fazer uma estratégia política com a micro e pequena empresa? Em algum momento da nossa história nós dissemos isso, com dinheiro do governo pagando as conferências. Agora, será que a gente não queria estar mais perto, por exemplo, de processos de debate sobre desenvolvimento territorial, desenvolvimento sustentável, Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa Nacional de Resíduos Sólidos, catadores, territórios da paz, pescadores artesanais, povos e comunidades tradicionais? É aí que está a nossa força, gente. É isso que é a economia solidária.
A economia solidária, ela avança por aí. Agora, existem os empreendimentos de economia solidária. Muitos dos empreendimentos de economia solidária são microempreendedores. Por isso que a gente não pode cair na bobeira entre nós aqui de dizer que nós somos contra micro e pequenos empresários. Não, não somos contra. Muitos dos pequenos empresários estão trabalhando para tentar fazer as coisas circularem no território, como disse o nosso companheiro aqui antes, do Janiken. Ou seja, não vamos entrar numa de fazer uma confusão entre o que é empreendimento de economia solidária e existem os micro e pequenos empresários, que são atores que vão ter muitas alianças na área de crédito, de tributação, de compras públicas preferenciais. Vai ter alianças possíveis, nós vamos ter que avançar nisso, obviamente. Mas o que nós estamos discutindo aqui é outra coisa. A política de economia solidária aponta para um outro modelo de desenvolvimento. E a política de micro e pequena empresa aponta para manutenção do atual estado capitalista de concorrência e aumento de diferenças entre ricos e pobres nesse país. Não vamos nos iludir com relação a isso. Então é importante a gente evitar confusões e polarizações. A questão aqui não pode ser a favor e contra a PL 865. Não vamos fazer isso, gente. A nossa questão é a política de economia solidária e a gente poder ver como ela pode avançar. Nós não temos a nossa casa, como disse pelo Renato. Nós não estamos em casa, nem no Ministério do Trabalho e Emprego, nem numa Secretaria Especial de Micro e Pequena Empresa. Tudo bem, nós vamos continuar a luta. A luta vai continuar, né, gente? Espero, todo mundo vai continuar a nossa luta. Vamos continuar avançando. Independente de onde nós estivermos, nós vamos ter que ter uma Secretaria Nacional de Economia Solidária. Mas não vamos confundir alhos com bugalhos. Não vamos perder o nosso momento histórico que nós temos de poder fazer uma diferenciação, gente. Nós estamos tendo a chance de poder falar para fora e dizer que economia solidária é uma proposta de um outro desenvolvimento, um desenvolvimento territorial, sustentável, solidário, culturalmente diverso, colaborativo, na cooperação com diversidade de homens e mulheres, povos e comunidades tradicionais. É um pouco isso que a gente tem. Parabéns às conquistas, o Brasil inteiro está pegando fogo e a economia solidária está nascendo, está despertando como um novo movimento social. Parabéns a todos e todas. Luigi é da Ante